Hoje no videolog do Lulenha você vai saber como está o ferro de soldar barato que eu comprei há 5 meses atrás. Fica comigo até o fim desse episódio para saber como foi o desfecho dessa história toda. Mas antes, não se esqueça, hein? Você está chegando nesse episódio, mas não assistiu o episódio número 1, já sugiro você clicar aqui em cima e assistir o episódio 1 anterior, no qual eu faço a análise completa desde o unboxing. Ok? Então, é isso aí. Então hoje nós estamos aqui com o nosso velho conhecido do episódio 1, como já falei, ferro de solda de baixo custo, que agora estão dispositivos de controle de temperatura digital integrado. E hoje eu vou comentar para vocês, mostrar para vocês também como é que ele está, o estado do ferro de soldar e a minha opinião após esses 4 meses e meio, 5 meses, portanto arredondando, de uso contínuo do ferro de solda. Como vocês já sabem, eu trabalho com manutenção de equipamentos de som atualmente, tenho um laboratório aqui ao lado de eletrônica e, portanto, desde quando eu fiz a substituição do ferro de soldar da minha estação app pelo ferro de solda de baixo custo, que eu adquiri, eu venho utilizando ele continuamente desde lá, por quase 5 meses, portanto 5 meses, vamos adotar 5 meses como medida. E, apesar de ser um ferro de baixo custo, ele está aguentando o meu dia a dia, ligado todos os dias, às vezes, muitas vezes sendo esquecido de um dia para o outro, e ele realmente tem apresentado o seu funcionamento normalzinho. Então nós vamos fazer as mesmas leituras de temperatura que nós fizemos no episódio 1, verificar se ele ainda está estabilizado da maneira como era, e aí você tira a sua conclusão. Então bora para a bancada para vocês poderem ver como é que está o estado do ferro de soldar 5 meses depois. Vocês estão vendo aí o ferro Fame. Errou! Que eu já falei no episódio anterior. Certo? E estão vendo aqui também o ferro 908S de 80 watts que falamos exatamente no episódio 1. Então, vou mudar de câmera aqui para vocês poderem ver como é que está o estado dele hoje, certo? 5 meses depois. Vocês podem ver que a resistência, toda a parte metálica já está bem escurecida, certo? O cabo não arrebentou. Não tivemos falhas elétricas, a único senão era o conector que ele estava ligeiramente envergado e eu era obrigado a meio que fazer uma força. Mas tirando isso, o ferro de soldar 908S comigo vem cumprindo muito bem a sua função, certo? Então nós vamos agora ligar o ferro de soldar, vou mostrar para vocês também aqui como é que está o display dele, com a câmera volante, e a gente vai fazer as avaliações de temperatura finais com ele. E só a título de comparação, então temos aqui o nosso ferro Ikari, que eu estava falando para vocês agora há pouco, da marca Ikari, né? Vocês já podem ver que ele também está bem desgastado com o tempo, mas ainda intacto. A única coisa que aconteceu, eu botei uma tomada aí clássica nele. Aqui está o nosso ferro 908S, que foi a estrela desses 2 vídeos, né? E aí vocês podem ver como é que está também o estado da resistência do meio. E hoje vamos, como ele já passou da garantia, passou dos 3 meses, vamos tentar abrir ele para ver se a gente consegue identificar qual é a resistência da resistência. Ou melhor, né? Qual é a resistência, porque no caso ela é uma resistência em si, mas como trabalha em corrente alternada, poderia se falar qual é a impedância dela. Mas não é o caso, tá? Então vamos levantar novamente as mesmas especificações do nosso 908S de 80 watts. Vamos analisar o nosso novatinho 908S. Então vamos começando a mesma coisa. Vamos primeira leitura, minha leitura mínima do 908S. Depois a gente tenta fazer uma estimativa de quanto tempo que ele demorou para alcançar a temperatura. Então, ligando. Aí vocês podem ver a letrinha C piscando. Só que eu vou ajustar ele na realidade para temperatura mínima. Pronto. Temperatura mínima. Temos leitura novamente de 30, 40, 39 watts, 44, e agora ele zerou 47, 39 e zerou.
E ele já estabilizou aqui. Parou de piscar a letrinha C aqui. Ok? Então, vamos avaliar do mesmo jeito. Se ele persiste com a mesma leitura. Ok? Então, tá aí, ó. Pasta térmica passada. Tá lá a potência nominal. Acordar o multímetro, que ele entrou em hibernação. Então, vamos medir. 180 graus. Ele consideravelmente muito mais rápido do que o próprio Ikari, né? Já visto que o Ikari, a gente identificou ele 20 watts de potência, e aqui o nosso, agora ele chegou a 56 watts de potência e zerou. Então a gente vê que ele bem provável que seja os 80 watts, ou mais de 40 para 50 watts. Então nós temos aí a leitura estabilizada. Considerar 220 para 230 graus, que é o que ele já está oscilando. Estabilizou em 236. Então acho que a gente pode considerar 236 como uma leitura final. Aí, ó, estabilizado em 236. E o consumo lá em 56 watts. E agora despencou. Ajustado em 180 graus, ele está lendo 236. Agora ele resolveu subir um pouco. 236 para 240. Vamos considerar então nova faixa entre 236 e 243, 244. Ele estabilizou agora em 244. Então vamos considerar 244, que ele já está oscilando um dígito aí. 180 graus, lemos 243, 244. E agora a segunda leitura, de acordo com o meu texto, que eu anotei aqui, vamos para 250 graus. Ok? Então tá aqui, piscando o Czinho ao canto. E estabilizou a temperatura, parou de piscar o C. Vamos fazer a leitura. Então, 250 graus. Vamos ver quanto que a gente lê. ...250 graus, estamos com 307, temperatura subindo ainda. Um erro enorme do que estava no começo, no episódio 1, para agora. Ajustado ele para 250, nós estamos flutuando 312 graus de temperatura. E ainda está tendendo a subir novamente. Vamos considerar 315 graus. Ele já está flutuando ali no 315, 314. Para 250 graus, estamos lendo 315. Vamos considerar 315. E por último, 350 graus, vamos ver o que ele lê. Então, ajustando ele para 350 graus. O indicador de cima piscou, significa que ele gravou na memória. E ele está piscando a letrinha C, que ele está alcançando a temperatura, que é os graus centígrados. Estabilizado. Parou de piscar o C. Então vamos ler a última temperatura de prova. Fumaça da
Pasta térmica. Pasta térmica começando a secar a ponta do soldador. Vai ficar difícil de fazer a mensuração. Vamos colocar um pouco mais. Estabilizado em 360, 366. 390. O problema é o acoplamento térmico aqui do Thermopar. 385, 390 estava dando aí. Estabilizou em 386. Vamos considerar 385 para 390. Muito bom, pessoal. Então, os finais aí da nossa segundo round não são nada positivos, pois a gente, fazendo aqui os cálculos em 180 graus, ele estava apresentando 243 para 244. Então, se nós temos aí 180 graus que foi ajustado e aí 243 para 244, então vamos lá, nós temos lá 243, 180. Nós temos 63 graus de diferença. E, portanto, de 63 a 64 graus de diferença. Já na linha de 250 graus, nós temos 315. Então, 315 menos 250, nós temos uma diferença de, novamente, 65 graus de temperatura. Erro bruto, né? E a última temperatura, 350 para 390, né? Então, 390 menos 350 dá 40. Então, entre 35 e 40 graus. E isso dá, em porcentagem, dá em torno de 10%. Muito bom. Vamos então fazer a desmontagem do nosso ferro 908S e vamos ver as resistências por dentro como são, se a gente conseguir. Aqui temos a ponta. Vocês conseguem ver o estado da ponta. Aqui tudo indica que seja o elemento resistivo. A gente acho que conseguimos desmontar ele aqui, ó. Olha por que eu não consegui abrir dois parafusos aqui. Vê que a resistência é soldada direto do circuito de controle. Todo o circuito de controle exposto. O CI de controle está aqui embaixo do display. Aqui embaixo. Provavelmente isso aqui é um triac.
que não há nenhuma retificação de Odan completa. E aqui as borrachinhas de controle. Então agora o que nós vamos fazer é medir a resistência da resistência. Pô, cara, de novo, cara! Temos uma resistência de 45,5 ohms. Então vamos remontar o ferro e ver se ele continua vivo depois dessa desmontagem. Ou seja, é plausível de se fazer conserto no ferro de solda. Trocar a resistência do mesmo. Só antes de efetivamente fechar, quero olhar mais uma última coisa aqui nesse ferro de solda. O que é interessante é que eu notei que ele não tem feedback negativo de controle de temperatura, pelo menos me pareceu. Eu não vi algum termistor ou algum termistor ou algum diodo que faça o controle da temperatura. Eu acho que ele faz um controle, digamos assim, no vento, meio tipo injeção eletrônica que não tem sonda lambda, na ação e reação, sem haver uma análise do quanto está sendo entregue de caloria. Isso é um risco, né? Talvez por isso que o ferro, com o tempo, ele está derivando e não está dando um resultado muito preciso, diferente já da estação de retrabalho. Depois a gente dá uma olhada na estação de retrabalho para validar isso. Mas eu lamento muito. Eu lamento muito o ferro de soldar não ter esse tipo de realimentação negativa, né? Para poder fazer a compensação. Pois é, pessoal. Então vamos terminando de remontar o ferro. E a última parte de borracha. Pronto, já está esquentando. Já está esquentando. O ferro de soldar foi remontado e a gente acaba descobrindo uma última notícia a respeito do ferro. Vou matar a curiosidade com relação ao meu, da estação de solda. Aí, pessoal, aqui onde separam os ferros de soldar de brinquedo dos ferros de soldar de verdade, e é o que garante a precisão deste cara aqui. Vejam, este aqui era o ferro, é o ferro de soldar da minha estação de retrabalho, que está aqui do lado. Notem esses dois fiozinhos aqui, ó. Esses aqui provavelmente são da resistência, esses vermelhos, e esses dois menorzinhos com cara de polarizados me sugerem ser um termopar. E esse termopar é a realimentação negativa que este aqui não possui. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim da análise do nosso ferro de soldar 908S e fazendo as observações finais dos pormenores. Lá em janeiro, quando eu adquiri o ferro de soldar, ele me apresentava um erro girando sempre em torno, baixa temperatura em torno de 14%, médias temperaturas em torno de 10% e alta temperatura em torno de 7,89%. Isso quando eu adquiri o ferro lá em janeiro.
Hoje, na finalização da edição, porque esse vídeo foi gravado em vários episódios, vocês podem ver que eu troquei de roupa várias vezes, até o ambiente aqui talvez deva ter mudado alguma coisa. Desde a última gravação, que foi no dia 13 de maio, hoje nós estamos dia 25, então portanto já se passaram 12 dias desde a gravação da última levantamento de temperatura dele, ele já apresentava uma diferença de erro maior. Em temperaturas baixas, 180 graus, ele passou de 14% para 26%, em temperaturas médias ele passou de 10%, 10,7%, 11% para 26% também, e em temperaturas elevadas ele passou de 7,89% para 10%. Eu vou continuar usando ferro de solda porque na prática ele serve como sendo ajustável. Porém, para você que tem bancada sensível, trabalha com semicondutores que precisam de temperatura restrita, eu não recomendo que adquira esse ferro de soldar digital de baixo custo. Adquira uma estação de retrabalho ou uma estação de solda da Ikari, qualquer uma que seja, que tenha a realimentação de temperatura para você ter precisão na temperatura, certo? Entretanto, se você é algum robista, ou mesmo eu, que dou manutenção em equipamentos de áudio, no qual na maioria das vezes os semicondutores são semicondutores brutos, semicondutores robustos, que não tem muito problema com variação de 30, 40, 50 graus, por exemplo, no caso, que agora nós estamos tendo um erro bruto de 35 a 40 graus para mais, então você está ajustando o ferro de soldar em 350 e ele está alcançando 390 graus, 380, 390 graus. Você está ajustando ele, vamos lá, em 250 graus e ele está subindo para 315 graus, que é a nossa estrela desse vídeo. Então aqui fica o recado. Caso vá trabalhar com resistores convencionais, eletrônica que não precise de muito controle de temperatura restrito, né, que seja sensível, não há problema nenhum. Ou usos no qual não vá ter prejuízo pelo fato do aumento da temperatura ou dessa deriva de temperatura, porque é uma deriva, né? A gente tinha no início do ano 14%, 10 e 7. Agora nós temos 26, 26, 26 e 10, certo? Então, por exemplo, soldar alto-falantes, soldar tweeters, etc. Coisas, fios, na maioria das vezes, não há problema nenhum. O bom é que você consegue ajustar. Mas aí que está o detalhe. Pelo fato desse ferro de soldar não ser um ferro de soldar no qual ele tem realimentação, ele tende a derivar, você vai ter que meio que ficar controlando a temperatura. E aí vem a pergunta, você vai ter um termopar talvez na sua casa igual eu tenho aqui, no que faz parte do instrumento de bancada? Talvez tenha, então você controla, não tem problema nenhum. Mas para o usuário caseiro que não quer se incomodar talvez com variação de temperatura, com deriva para mais, para piorar ainda, né? Se fosse para menos até não teria tanto problema. Mas para mais, né, você ajusta uma coisa, você está pegando outra. Então é um risco tremendo para quem trabalha, por exemplo, com soldar, o pessoal que dá manutenção em televisão, que tem flat, componentes SMD, trabalha com LED, e o LED não pode tolerar alta temperatura, tem SMDs que você tem que trabalhar na temperatura X, exatamente porque senão derrete o corpo do componente. Se você põe fraco demais, a solda não derrete. Se você põe forte demais, o componente derrete. Vira um verdadeiro risco isso. Então, para quem quer gastar dinheiro com ferro de solda que tem um controle de temperatura, fazer alguma fiação mais robusta de linha de amplificador, cabeamento de amplificador, não tem problema nenhum, que às vezes você precisa dar mais potência no ferro de solda. A vantagem é, você consegue controlar, grosso modo, a potência que o teu ferro de soldar vai te entregar. Mas ele não entrega uma precisão agregada. Tá? Então, por R$80 está válido e valeu a experiência que eu estou compartilhando com você. Então, você quer precisão, vá para uma estação de retrabalho. Ikari, WEP, seja lá o que for. Mas para o usuário normal que não vai fazer nenhum serviço sensível à temperatura, esse ferro também serve. Mas para o usuário que vai precisar fazer algum serviço que é extremamente sensível e crítico à temperatura, agora achei a palavra certa, eu não recomendo. Tanto que eu lamento muito, porque eu cheguei ao fim desses vídeos, eu comecei muito empolgado com esse ferro de soldar digital pequenininho, e eu termino com um pouco de banho de água fria, porque eu não esperava que ele não tivesse nenhum sistema de realimentação, que ele não tem, então ele não sabe a temperatura no qual ele está alcançando. Se você ajustar 350 graus, ele não sabe quanto é 350 graus, ele vai alcançar 350 graus baseado numa estimativa gravada dentro da memória do microcontrolador do ferro de solda, e essa estimativa é mais ou menos, provavelmente em porcentagem, eu não sei como é que eles fizeram, mas, por exemplo, se a resistência esteja pleno a 100% de acionamento, você, por exemplo, programar uma X temperatura no ferro de solda e ele vai entregar uma X modulação na resistência em si.
muito parecido com os dimers de lâmpadas incandescentes. Então você meio que, digamos assim, seria tipo como se você tivesse o potenciômetro 0 a 100% e você, digamos assim, for a metade do potenciômetro, você marcar tipo 50%. E quem faz isso é o microcontrolador. Eu não vi. Se você viu que tem algum controle de temperatura nesses ferros de solda de baixo custo, escreve aí embaixo nos comentários: ó, Christian, eu localizei, tem sim. Ou não, eu não localizei. Realmente você tem razão, o meu também eu abri, vi e não tem nenhum sistema de controle. Porque para nós que trabalhamos com eletrônica, o controle da temperatura é fundamental. Seria tipo você ter um acelerador automotivo, no qual ele meio que, digamos assim, num chute de uma tabelinha pré-programada, ele vai estimar a sua velocidade, do tipo pressionar metade do acelerador para alcançar, digamos, 120 km por hora. Esse é o grande problema desse ferro de solda, não ter uma realimentação, que eu não vi. A realimentação vocês viram, ela vai lá para dentro, junto com a resistência, ficar monitorando a caloria da resistência junto. E informa o microcontrolador de volta: opa, tá frio, esquenta mais. Opa, tá muito quente, para um pouco aí, entendeu? Isso, quanto mais o microcontrolador estiver restrito na temperatura, mais preciso vai ser a sua estação de solda. Certo? Não é o caso deste ferro de solda. Então, apesar de eu estar repetindo, o nosso ferro de solda de baixo custo não possui realimentação. Isso me lembra, acho que eu falei agora há pouco, as motocicletas também que não tinham sonda lambda, que ela fazia a dosagem do combustível uma estimativa pré-planejada dentro do microcontrolador. Então você ajusta 350 graus e ele vai modular a resistência do soldador para alcançar os 350. Ah, eu quero 180 graus, então ele vai modular o pulso entregue na resistência nos 180 graus também. Por quê? Porque ele não possui realimentação. Então ele faz uma estimativa. Quanto você quer? Ah, eu tenho que modular X pulso. Quanto você quer? X pulso. Quanto você quer? X pulso. E esses pulsos são fixos. Eles não variam conforme a carga que você está dando no soldador. Se você, por exemplo, pegar o seu soldador e tentar derreter mais solda do que ele tem de capacidade térmica, a estação de solda vai tentar compensar. O de baixo custo não vai. Então o que você vai ter que fazer? Aumentar a temperatura na mão. Que é a mesma coisa, você está dirigindo manualmente o carro, você pega uma ladeira, uma subida, você pega e acelera, pisa no pedal do acelerador para compensar a velocidade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, que a gente chegou nessa análise final aqui, terminamos o episódio 1 e o 2, de maneira triste, porque eu descobri, junto com vocês, que esse ferro de soldar, não que seja uma enganação, mas é uma simplificação, ok? Dependendo da aplicação, pode ser que ele não substitua também um ferro de soldar Ikari, que você tem a temperatura um pouco mais fixa e constante ali. Você tem só vai ter a variação em função da rede elétrica mesmo. Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, aproveite, clique no botão inscrever-se, também clica no sininho aí. Gostou do vídeo, dê o like. Não gostou, escreve, dê seus comentários. É interessante para a gente poder continuar fazendo conteúdos interessantes aqui no canal, ok? Divulgue também nos seus grupos de eletrônica, no grupo de WhatsApp, dos amigos, etc., a respeito desse ferro de soldar. Não só serve como uma análise objetiva, mas também como um aviso para quem vai comprar este ferro de solda, porque eu, por exemplo, vou acabar monitorando de tempos em tempos o ferro de solda. E quem tem um desses aqui, pode ser que tenha que fazer isso. Tá bom? Então é isso aí. Videolog do Luluan, vou ficando por aqui. Muito obrigado por você ter ficado comigo no episódio 1, no episódio 2. E é isso aí. Até mais aqui no canal. Falou! Tchau!